Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está vendo, prazer, meu nome é Laura Nogueira. Aqui no canal eu compartilho com você as estratégias que eu usei até alcançar a minha aprovação em Direito na Federal, até alcançar a nota 980 na redação do Enem. Além disso, também falo sobre o meu dia a dia na Faculdade de Direito, tudo que eu vivo em vlog, estúdio vlog, e também falo tudo, gente, tudo mesmo da Faculdade de Direito. E também falo sobre profissões aqui no canal. Então, se algum desses assuntos já te interessa, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. Vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é estratégias de primeiro dia de prova do Enem. Vamos lá? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas estratégias de primeiro dia, ou seja, tudo que eu fazia, qual era o passo a passo, o que eu fazia primeiro, o que eu fazia depois, como que eu lidava com o cansaço e também aqueles bizus da prova que a gente precisa lembrar na hora que a gente está fazendo para garantir a nossa aprovação, certo? Então vamos lá, passo a passo, o que eu fazia primeiro. Então, gente, primeira coisa, eu abri o meu caderno de questões assim que possível, né? Porque a gente recebe aquilo de ficar esperando, aquele nervosismo para saber o tema da redação, a gente segura aquilo, tipo assim, já pode abrir, já pode abrir. Enfim, assim que podia abrir o caderno de questões, eu abria e via o tema da redação. Então, assim que eu via o tema da redação, o que eu fazia? Antes de ler o texto de apoio, eu já escrevia todos os sinônimos e tudo que me via à cabeça em relação àquele tema. Então, eu já escrevo tudo, todos os sinônimos das palavras que eu vou precisar e tudo que me vem à cabeça, tá? Aquela frase, eu só vou escrevendo tudo para esse brainstorm me ajudar a fazer a minha redação depois. Escrevi isso, depois eu vou para os textos de apoio. Gente, antes de mais nada, uma observação importante é que tudo aqui, é claro, é baseado na minha experiência, no que funcionou super bem pra mim. Então aqui é pra você ver e ver se funciona super bem pra você também. Show? Então é isso, vamos lá, e é isso que eu fazia. Eu tô aqui com a minha cola de passo a passo pra não esquecer. Então eu escrevi tudo que veio na mente, fui pro texto de apoio, para ler o texto de apoio, que é aquilo que vai nos direcionar para o que o Enem quer que a gente fale, para nos ajudar a não tangenciar o tema durante a redação. Às vezes a gente tem gente que ignora o texto de apoio, não ignora, ele é muito, muito, muito importante para a gente entender bem sobre aquilo. É aquilo que eu falo aqui no canal várias vezes, aqui vai ser um compilado de tudo que eu já falei muito por aqui, que é, você não precisa dominar o tema da redação para fazer uma redação 980, uma redação nota 1000. Não precisa. E o que te ajuda com isso? Os textos de apoio e aqueles argumentos estratégicos que eu já falei pra vocês. Então vou deixar o link de todos os vídeos que eu falo tudo isso aqui embaixo, tá bom? Depois de ler o texto de apoio, eu vou fazer aquela estrutura de rascunho que eu já falei pra vocês também. Todos os links aqui embaixo. Enfim, eu vou pensar nos meus dois argumentos, eu vou pensar nas minhas intervenções, eu vou pensar naquilo, toda a minha estrutura já tá pronta, certo? Tudo, então eu vou fazer o rascunho, que é para eu encaixar nessa estrutura depois. Então, fiz o rascunho, deixo o meu rascunho completo, esse é o meu passo a passo. Assim que eu vou fazendo o rascunho, eu sempre vou lembrando eu preciso defender a minha tese está lá na introdução, então eu preciso defender a minha tese com os meus argumentos. Lembrando sempre também na conclusão daqueles 5 itens, então 5 itens certinho, sem esquecer do detalhamento, que é aquele que a gente acaba esquecendo. Então, lembrando sempre de conferir os 5 itens. Então, com isso na cabeça, eu vou vendo, gente. Eu vou lembrando, ó, primeiro, então, vou fazendo tipo um checklist mental, sabe? Então, primeiro, citação na introdução, já coloquei. Já falo pra vocês que normalmente eu gosto de colocar uma citação filosófica, né, ou algo do direito. Então, já é uma coisa que eu tinha um costume muito grande de fazer e tenho até hoje. Mas se você quiser colocar sua alusão histórica, enfim, faz o seu checklist na cabeça no que você precisa, que na hora da prova você só vai, ó, lembrando daquilo e nada passa batido. Isso, claro, você consegue fazer sua redação rápido, você consegue fazer sua redação em 50 minutos, enfim, estourando 1 hora. Como? Com a sua estrutura. Você já vai ter aquela estrutura que a gente criou lá no início, tem vídeo todas as estruturas aqui embaixo, mas enfim, você já vai com a sua estrutura em mente. Então você consegue fazer sua redação bem rápido, baseado naquilo. Pensou nos argumentos, pensou em tudo, vai colocando, vai completando a sua estrutura e show de bola. Vamos... Depois que eu termino, gente, enfim, depois que eu termino o rascunho, que eu tô falando aqui pra vocês, tudo que eu vou lembrando na hora e o que eu vou fazendo. Então tudo que vai passando na minha cabeça e o que eu vou fazendo. Terminei o rascunho, normalmente a minha cabeça ela já está explodindo. Então eu vou comer alguma coisinha, né? Que eu vou comendo todo o tempo. E o que eu faço também? Antes de passar a limpo, eu vou fazer algumas questões de humanas.
Então é o que normalmente funciona pra mim do que fazer tudo de uma vez. Porque às vezes a minha cabeça, mas pouquíssimas questões, só até eu conseguir, sabe, me equilibrar novamente, porque minha cabeça às vezes quando eu termino o rascunho tá bombando. Então depende. Se eu tô tranquila, já passo a limpo de novo. Se eu já tô ficando um pouquinho nervosa, se eu já tô com a cabeça cheia, se eu já tô assim, eu como um pouquinho e faço algumas questões de humanas. Então fiz algumas questões de humanas só pra voltar a respirar, só pra me acalmar. Então já vou falar sobre humanas com vocês. Voltei pra redação, respirei, voltei pra redação, vou passar a limpo. Certo? Passando a limpo, o que eu me lembro? Letra legível, escreve com tranquilidade, com letra legível. E a margem direita certinha. Então vai dar pra ver a sua estrutura, a estrutura que você criou, a estrutura que você está acostumado a escrever a sua redação certinha quando a sua letra tá legível e a margem direita tá certinha. Isso é muito, muito importante para os corretores. Então, deixa a margem certinha, deixa todo o espaço certinho, certo? Lembra dos conectivos bonitinho, mas tudo do conectivo você já tem na sua estrutura. Então, você só vai botar aquilo certinho e com a letra legível, isso é muito importante. E a margem também é muito importante. Depois disso, eu vou para linguagens. Laura, como é que você faz linguagens? Então vamos lá no meu passo a passo de como fazer linguagens. Eu leio as informações da questão. Ou seja, é uma propaganda? Foi retirada de um livro? Que ano que é aquilo? É um livro muito antigo? A gente está falando de literatura? A gente está falando de alguma coisa sobre uma propaganda na internet, que tem muito? A gente está falando sobre... Enfim, eu leio as informações da questão. Depois disso, eu leio o comando da questão. Então, aonde que o Enem está me pedindo o que fazer, né? Falando, Laura, faz isso, isso e aquilo. Então, eu leio aquele comando da questão. Pra que isso? Depois de ler o comando, eu leio o texto. Porque aí os textos de linguagens costumam ser grandes, certo? Então, quando eu leio o comando antes de ler o texto, eu já vou no texto procurando certinho o que eu preciso pra... Procurando certinho o que eu preciso pra poder responder a questão, para poder assinalar a alternativa. Então, eu leio, porque se a gente lê o texto antes e o comando depois, normalmente a gente vai querer ler o texto de novo para tentar achar aquele comando que é para ser feito. Então, lendo o comando primeiro, isso já nos poupa muito tempo. O nosso cérebro já vai certinho para procurar aquela resolução. Depois disso, eu leio as alternativas e vou riscando mesmo aquelas alternativas que para mim não são as corretas, certo? Então, vou riscando essas alternativas para poder facilitar também a minha mente, meu cérebro, para eu ver. Tipo assim, normalmente a gente fica em dúvida em duas, né? Então, eu vejo aquelas duas em branco, eu sei que as outras eu não preciso nem mais pensar, porque eu já sei que elas estão erradas. Um bizu muito importante que eu quero muito que seja claro na sua cabeça, não só para a prova de linguagem, mas como várias outras, é a gente se lembrar do comando da questão. Porque muitas vezes a gente tem aquelas duas questões e a gente marca errado, né? Às vezes essa questão que a gente marcou achando que era certa, ela é certa no mundo. Ela é uma questão que ela não fala coisas que estão erradas. Ela só não responde ao que o comando da questão te pediu. Entendeu? Então naquela questão, naquela situação, não é isso que a questão te pediu. Então muitas vezes é isso. Pra gente, o que a gente faz para acabar com isso? A gente fica se lembrando do comando da questão. A questão quer isso, isso e isso. Certo? Então não vamos só buscar a questão que esteja certa de qualquer forma, a questão que esteja certa naquele comando, naquilo que o Enem está te pedindo. Deu para entender? Então é basicamente isso. Então muitas vezes isso nos tira dessa questão de duas questões. É lembrar dessa questão de duas questões. Dessa questão de duas alternativas que a gente fica na dúvida. É lembrar que o que o comando está me pedindo? Isso, isso e isso. Muitas vezes isso facilita e nos faz não errar aquela questão que a gente acaba marcando que é errar. E o que eu faço, gente? Eu faço assim metade da prova de linguagens. Porque, gente, linguagens é maçante, como a gente sabe, os textos são muito grandes. Então eu faço mais ou menos a metade. Gente, não é metade cravada, é metade do quanto eu aguento mesmo. Aí eu vou para linguagens, faço metade da prova de linguagens e quando a minha mente já está exausta daquilo, eu vou para humanas. Isso por quê, gente? Porque quando eu pego uma questão e eu não sei fazer nada nessa questão, eu leio a questão e falo, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada. Eu pulo para a próxima questão e deixo essa questão para depois. Qual é o motivo disso? É o nosso foco na TRI, na teoria de resposta ao item. Tem um vídeo só sobre TRI, vou deixar aqui embaixo também. Enfim, a gente precisa... Quando eu leio essa questão e eu não sei, muito provavelmente essa questão é uma questão difícil. E antes de acertar uma questão difícil, eu preciso acertar uma fácil e uma média. Depois é difícil, de acordo com a TRI. Se eu acerto a difícil
e erra uma fácil, isso é dado como um chute, isso não ajuda em nada na nossa nota. Então não, a gente precisa primeiro acertar a fácil, depois a média, depois a difícil. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo uma questão que eu acho questão muito complexa, eu fico naquela questão. Fico. E aí eu tenho mais ou menos 3 minutos, né, para resolver cada questão. Se eu passo muito nisso, isso vai me tirar tempo de outra questão. E pode ser uma questão fácil que eu tô perdendo tempo. Eu acabo errando essa questão fácil. A gente não pode, a gente precisa acertar as fáceis. Então, eu pulo essas questões que eu acho que são mais difíceis, que ainda não sei. Vou fazendo as fáceis primeiro, já me garanto enquanto a minha mente já tá mais tranquila também. Passo para humanas, faço metade de humanas, depois volto para aquelas questões que para mim eram mais difíceis da prova de linguagens, e aí sim eu vou fazer. Porque isso também, gente, é um método, né, de fazer prova, e isso também ajuda muito o nosso cérebro, porque quando a gente vê uma questão difícil, passa para outra, para não perder tanto tempo nessa questão, o nosso cérebro inconscientemente continua trabalhando um pouco nessa questão. Quando a gente volta, aquilo tá um pouquinho mais claro pra gente. E a gente faz uma segunda leitura, um pouquinho, em vez de insistir naquela questão difícil antes de fazer as fáceis. Então vamos lá? Primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. É isso que eu tento ficar me lembrando na hora da prova, tá bom, gente? Obviamente não é pra deixar nenhuma questão de lado, eu quero deixar isso claro. Não é pra deixar nenhuma questão de lado, a gente vai fazer todas as questões, mas primeiro a gente vai fazer as fáceis, depois as médias, depois as difíceis, pra gente garantindo que a nossa nota vai ser estratosférica e você vai conseguir a sua aprovação, tá bom? Outra coisa, Laura, quando é que você faz suas pausas pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa? Gente, sempre que eu preciso, sempre que eu tô vendo que, cara, a minha cabeça tá muito agitada, eu tô muito nervosa, agora eu só vou perder tempo, então eu aproveito pra comer alguma coisa, pra beber alguma água. Também não esqueça de ir no banheiro, é muito bom, não só por ir no banheiro que a gente precisa ir, né, fazer um xixi, mas também para poder ajeitar nossa coluna, dar uma andada, relaxar a cabeça, que você vai voltar com a cabeça muito mais tranquila, tá bom? Então é isso, gente. Antes de me despedir, eu tenho uma mensagem para passar para você, que é: a gente faz dar certo, vai dar certo, o seu máximo é o suficiente, nunca deixa de acreditar em você e na sua capacidade, tá bom? Se tem gente que passa, você passa. Isso é certo. É isso, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.